Este é o Ecosurto, podcast onde a gente conta um pouco sobre a nossa jornada para uma vida mais ecológica, nossas reflexões e surtos pelo caminho. Aqui a gente surta porque precisa mudar. A gente surta porque quer mudar. E a gente também surta quando consegue mudar e percebe que essa mudança precisa ir muito além do individual e ser coletiva e política. Eu sou a Carol. Eu sou a Má. Eu sou a Mafê. E se você se reconhece nessa loucura toda, venha surtar com a gente. Bem-vindos, ecosurtades desse nosso Brasil. Bom, como vocês já viram no nosso episódio anterior, onde a gente falou sobre consumo consciente, a gente está na nossa terceira temporada do Ecosurto, o podcast mais surtado do Brasil. Hoje, no nosso segundo episódio, a gente vai conversar sobre moda sustentável. Você sabe o que ela significa? Você gosta de moda? Se liga em moda? Você já parou para pensar como o vestir, que a gente faz todos os dias, impacta o nosso ecossistema? Como a indústria têxtil tem atuado com a produção e descarte de roupas e mais roupas? Se sim, você já deve ter dado uma surtadinha para aí, não é não? Onde vão parar toneladas e mais toneladas de tecidos descartados todos os dias? Da onde vem e como vem mais e mais roupas novas? Será que se a gente falar de moda sustentável, isso de fato ajuda o nosso meio ambiente? Bom, a gente tem muitas dúvidas, muitas reflexões sobre tudo isso. O fato é que, segundo o Danish Fashion Institute, a partir de informações que a gente pegou da plataforma Modifica, nós podemos dizer que a moda é uma das indústrias mais intensivas em recursos no mundo, tanto em termos de recursos naturais, quanto em termos de recursos humanos. Ainda segundo o site Modifica, sabemos, por exemplo, que o curtimento do couro é um dos processos mais poluentes criados pela humanidade, que o algodão é sedento, consome muita água, terra para plantio, além de pesticidas, inseticidas e herbicidas. Nós também sabemos que a viscose é altamente poluente e prejudicial, assim como o poliéster. Sabemos que a criação de ovelhas para a produção de lã representa igualmente devastação ambiental e crueldade animal. Que o descarte têxtil é um problema real. Além disso, numa cadeia de suprimentos global, nós também sabemos que as matérias-primas, aviamentos, tecidos e peças são enviadas de um lado para o outro, muitas vezes de avião, causando grande impacto ambiental e assim por diante. Bom, meninas, sabendo de todos esses impactos negativos aí que a gente tem da indústria da moda, como que nós, consumidoras, podemos fazer a tal moda sustentável, no nosso dia a dia? Então, eu queria saber de vocês, como que a moda na vida de vocês conseguem, na forma de consumir moda, fazer com que ela seja menos impactante, para o nosso meio ambiente? O que vocês têm a dizer aí? Oi, meninas, tudo bem? Oi, Mafê, tudo bem? É um tema super interessante, Porque eu acho que moda é uma questão que vai para muito além da roupa que a gente compra, usa e doa ou descarta, Moda tem muito a ver com autoexpressão também. E como a gente se comunica por meio da nossa imagem. Sim. Mas ela não precisa ser pautada pelo consumismo para ser, para ser uma ferramenta de autoexpressão, assim. Então, eu, pessoalmente, sempre gostei bastante de moda, sempre gostei muito de roupa, sempre gostei de entender as tendências, e sempre gostei de usar, roupas mais diferentes, assim. Mas nesse processo de transição para uma vida um pouco mais consciente, um pouco mais ecológica, vamos dizer assim, eu passei por um período de muita desconexão com o vestir, justamente porque eu vinha de uma transição do mundo corporativo, para, de repente, ir trabalhar com uma atividade completamente diferente do que eu fazia, com plantas e com jardinagem, paisagismo, e eu não me reconhecia mais naquele guarda-roupa que eu tinha. Você usava roupa social direto? Eu usava muita roupa social, eu trabalhava de roupa social, salto alto o dia inteiro. Nossa. Eu tinha coleção de bolsa, assim, tipo umas coisas que hoje não fazem o menor sentido pra mim, sabe? Mas... Transformar as bolsas em vaso, hein, Mafê? Exato, podia ter feito isso, mas não, eu doei. Os sapatos, bolsas, doei, vendi algumas coisas. Mas foi isso, assim, eu passei por um processo longo de não me reconhecer nas roupas que eu tinha. Ao mesmo tempo, eu não queria simplesmente me desfazer das coisas e comprar um monte de coisa nova, porque também não fazia muito sentido para mim, tanto por uma questão de consumo, quanto por uma questão de grana, obviamente, e também por uma questão de até entender o que era essa forma de se vestir que ia me representar. Então, foi um processo
que durou aí uns 2 anos, eu acho, até realmente me entender aí com um guarda-roupa diferente e voltar a pensar e usar e gostar de usar a moda como uma ferramenta de autoexpressão e achar o caminho para fazer isso sem ser por meio do consumismo, né? Que eu acho que esse foi o maior desafio para mim. E uma coisa que foi muito legal para mim nesse processo, que quem tiver a oportunidade de fazer, eu sempre indico, é que eu fiz uma consultoria de estilo nesse processo, com uma amiga minha que é consultora de imagem e estilo, e o foco foi como comprar o mínimo possível, né? Na verdade, meu objetivo para ela foi assim, olha, eu não quero ter que comprar nenhuma peça nova, eu quero tirar tudo aquilo que não faz mais sentido para mim no meu guarda-roupa. Então, eu quero diminuir o meu guarda-roupa, mas eu quero ter mais opções de combinações, de forma de usar as minhas roupas, que me representem mais. Que façam sentido, né? Que façam mais sentido para mim. E foi um processo tão legal, porque no final eu passei a usar minhas roupas, cara, 1 milhão de vezes mais. Nesse processo todo, que rolou em 2019 para 2020, de lá para cá, eu comprei, acho que, sei lá, 4 ou 5 peças novas só no meu guarda-roupa, que eram coisas que eu estava sentindo falta, e me desfiz de muita coisa, mas me desfiz também de uma forma mais consciente. Então, né, a gente tem muita essa ideia assim, de que isso aqui não me serve mais, ou eu não uso mais essas roupas, eu vou doar. E a gente não sabe o destino que essa doação tem. Né? E muitas dessas roupas vão parar no aterro sanitário. Então, eu fiz essa amiga minha até me ajudou a fazer essa curadoria no processo ali de vender algumas coisas, doar algumas coisas, trocar outras coisas, né, levar algumas para o brechó. E no fim acabou que foi bem interessante, assim, porque eu destinei essas roupas para pessoas que de fato iam usar elas, né? Fazia muito sentido. Então, parte dessas roupas sociais, por exemplo, eu doei para uma ONG que ajuda pessoas que estão em processo de entrevista de emprego, né? Então, que precisa de ter essa roupa lá para que a pessoa vá, né, com uma apresentação específica, para fazer uma entrevista de emprego, alguma coisa assim. Então, eu doei parte dessas roupas mais sociais que eu tinha para essa ONG, foi muito legal. Muito legal isso. De certa forma, isso já é, né, moda sustentável, né? Se preocupar com isso, né? Para onde vai, assim, isso já é fazer moda sustentável. E você, Carol, como é que você faz aí na sua vida, no seu dia a dia? Gente, eu sempre fui muito zero esquerda relacionada à moda, assim. Sabe aquela sensação de nunca ter uma roupa? Não é que não tem roupa, olha lá. Essa sensação que a gente tem, que a gente fala, não tenho roupa, não tenho roupa, não tenho roupa, mas é por causa, eu acho, tem muito dessa questão a roupa não te representa, porque às vezes o que está sendo vendido e que, por exemplo, calça skinny, nunca, gente, nossa, como eu sofri quando eu tinha, aí você ia comprar, assim, minhas pernas são grossas, né, minha batata da perna é grossa, então eu ia comprar e eu não me via representada naquilo, mas assim, só tinha aquilo para ser vendido. É a moda, né? Se é a moda, sabe? Sutiã é igual... Eu odeio calça skinny do fundo da minha alma também. Eu odeio calça jeans. E quando eu teve aquela moda... Nossa, eu tenho umas... acho que eu sou um pouco traumatizada, assim, porque eu nunca me encontrei, sabe, nas roupas. Quando teve a fase da cintura baixa. Queria morrer, gente. Queria morrer, assim, muito, sabe? E o fato é que, na época... eu não tinha essa cabeça de, tipo, onde eu vou procurar, enfim, eu acabava comprando. Muitas vezes minha mãe, né, também, a minha mãe que comprava para mim e tal, a gente escolhia junto, né, mas... E eu sempre tive esse trauma, assim, porque parecia que nada era muito o que eu gostaria de usar, sabe? Então, eu sempre tive muito esse problema com roupas, no geral. Então, e aí, hoje eu sou bem mais desencanada. Assim, eu não gosto de comprar roupa, gente. Acho que por esse trauma mesmo, eu sou bem básica, eu tenho as mesmas roupas. Agora, por exemplo, depois da gestação, o que eu peguei de roupa da minha mãe, sabe? Eu sou esse tipo de... Agora mesmo eu estou vestindo um vestido da minha mãe. Minha mãe falou, nossa, eu achei que estava tão surrado esse vestido e você está parecendo novo. Então, eu sou muito fã de brechó. Sou muito fã de coisas usadas, assim. Eu sou meio ratinho... Não rato de brechó, mas eu gosto muito, assim. E teve o fator pandemia também, né, gente? Isso é muito legal, porque para mim também acho que teve esse processo de repensar, né, a minha forma de vestir com a pandemia, porque tendo muito em casa, né, eu morando sozinha na praia, pandemia, gente, um shortinho, uma blusinha, é isso, sabe assim? Quase que isso. Um par de chinelos, você não precisa de mais nada, né?
Então, assim, e aí agora, né, voltando, então, assim, o que de fato eu preciso, né? O que essa nova Marina realmente quer usar, né? E é isso, né? O quanto que a gente se identifica com aquilo que a gente tem, né? E o que a gente tem para achar que um dia vai usar. Eu já me desfiz das minhas calças jeans, eu tenho uma, mas, assim, tô quase me desfazendo dela também, porque também emagreci, ela já não serve mais, e eu tenho vontade de fazer isso, gente. A gente podia bater uma coragem forte aqui, que acho que tá chegando esse dia. Eu vou tirar tudo e deixar realmente aquilo que eu falo, putz, isso combina com a nova Marina, sabe? A Marina de hoje, eu acho que vai ficar, sei lá, realmente meia dúzia de peças, assim. A gente já exercita, né? Acho que cada uma de nós aqui, de alguma forma, a gente já exercita a moda sustentável, né? Seja consumindo de brechós, né? Sendo a favor da reutilização, tendo essa preocupação de para onde vai, né? Não vou simplesmente, vou doar, não, para onde vai, né? Vai chegar no lixão? Peraí, né? Então, acho que cada uma de nós, assim, de fato exercita, né? Porque acho que existe esse paradigma de que a moda sustentável é só uma moda cara, né? Roupas caras. E não, né? Tá em tudo nisso, tá em todas essas coisas, né? E aí eu trouxe, assim, um pouco disso, né? A moda sustentável é falar, então, de redução de consumo, né? Procurar processos que tem uma produção mais artesanal, mais lento, né? Essa ideia do slow fashion. Fugir do fast fashion, né? Que é essa produção rápida aí, né? Cada dia surgindo uma nova moda. Procurar marcas que tenham processos menos agressivos ao meio ambiente, né, que economizem água, energia, enfim, que se preocupem com matérias-primas mais nobres, mais naturais, orgânicas, que se preocupem com a durabilidade também das peças. Tudo isso é moda sustentável. Então é muito legal ver como a gente, talvez tendo essa consciência ou não, né, a gente já pratica, assim, então essa reflexão. Eu acho muito legal disso que você falou, que eu tento aplicar, que é a gente pensar muito no tecido, na peça, no tecido que a gente gosta, que vai durar, né? Sim. E na produção mais artesanal, assim. Porque você sabe que tem muita gente que... Essas peças mais artesanais, normalmente, você sabe que elas vão durar também muito mais, né? E muitas vezes também são... Óbvio, né? Tudo depende, mas, assim, muitas vezes elas também são peças mais atemporais, assim. Eu não sei, eu gosto muito dessa... Nossa, realmente, né? Com certeza. Nessa vertente, mais estilosas, assim, né? mais estilosas e tal. Personalizadas, né? Realmente. E a questão do brechó, eu tava falando, eu gosto, né, de brechó, mas assim, a gente tem que tomar um puta cuidado, porque às vezes a gente cai também na tentação de, é brechó, já é utilizado, então eu vou comprar um monte de coisa, eternamente, né? Um monte de coisa, tudo que vai aparecendo. Também não é assim, né? A gente tem que ter esse discernimento, porque não é porque tá ali e é de segunda mão que eu também preciso comprar tudo o que aparece e ficar entuchando no meu armário, louca. Um exercício que eu aprendi a fazer quando eu fiz a consultoria de estilo, que eu faço hoje em dia, é se eu vou comprar alguma coisa nova, ela tem que combinar com pelo menos outras 5 coisas que eu tenho no meu armário. Boa. Pelo menos 5, para não virar aquele negócio que você compra uma blusa que você só consegue usar com uma calça ou com uma saia, ou uma saia que só dá para usar com aquela blusa e aquele sapato. E você nunca mais consegue usar aquele negócio porque você usou 5 vezes, todo mundo já conheceu aquela roupa, né? E aí você nunca mais quer usar aquele negócio porque você fala, mano, eu tô com o guarda-roupa da Mônica, e agora? E essa é outra coisa também que é importante quando a gente fala de moda sustentável, né? A gente quer perder a vergonha de repetir roupa, porque afinal de contas, roupa é feita para usar. E, gente, eu amo uma peça de uma roupa de uma peça só, sabe? Tipo, vestido. Eu também. Gente, não precisa pensar em mais nada, põe um vestido e pronto. Agora, esse negócio de ter que ficar combinando e vem na calça, tem que ter um sapato que tem... Até o Fernando, às vezes, fala, Carol, essa roupa não tá combinando muito bem. E eu falo, Fernando, você vai ficar com vergonha? Ele fala, eu não. Eu falei, então eu vou assim mesmo. Seu estilista é o Fê. Ô, gente, agora olha só, vamos convidar, vamos ouvir uma especialista no assunto, né? Porque a gente tem uma amiga nossa, que é a Mari Costa, uma amiga querida aqui de Santos, e ela é graduada no assunto, hein, gente? Ela é designer de moda. Medo, né? Medo, Vai julgar as abobrinhas que a gente está falando aqui. Ainda bem que ela não está ouvindo a gente, não. Depois ela vai ouvir, Maria, ela não pode estar aqui com a gente ao vivo, né? Então a gente tem áudios dela aqui gravado para a gente refletir a partir do que ela fala. E ela já começa falando uma definição maravilhosa, que ela é designer de moda revoltada com a moda, né? Então a gente vai ver aqui por que ela fala que é revoltada com a moda. E é isso, ela se formou em 2017, né? Ela é dona do projeto Moda Poética. Depois a gente pode passar lá no Instagram certinho para todo mundo seguir. E ela trabalha com essa ideia de moda democrática, né? Moda ética e democrática. Oi, gente. E aí? Eu sou a Mariane Costa, mas prefiro ser chamada de Mari. Tenho 30 anos, sou mãe do Bernard. Costumo dizer que sou uma pessoa inquieta por mudanças
e sou graduada, né, em design de moda pela Universidade Estadual de Londrina, em 2017. Antes mesmo de me graduar, né, ali por volta de 2013, na verdade, eu comecei com a economia solidária, porque eu estava surtando com o curso de moda, né, com aquela ideia de gerar mais roupa no mundo, no mercado. Aquilo me incomodava muito, né, e eu estava prestes a largar a faculdade por não concordar, por aquilo não ressoar dentro de mim como verdade, né. E aí foi quando em 2013 eu entrei para Economia Solidária, um projeto de extensão ali da universidade mesmo, e ali eu acabei me descobrindo, né? Descobrindo um lado que para mim fazia muito sentido, que era a parte social, né? Como é que na moda eu conseguiria trabalhar com a parte social, né? Então, acompanhei alguns grupos de corte e costura, artesanato, nessa pegada, né? De economia solidária. Para quem não conhece, trabalha muito com a questão da cooperação, né? O cooperativismo, a autogestão, moeda social, né? Para grupos populares, vamos dizer assim. E fiquei 3 anos, né? Daí no ano seguinte, eu entrei então em 2013 na Economia Solidária. No ano de 2014 eu tinha que fazer o estágio obrigatório. Começou uma preocupação porque eu precisava entrar em algum lugar e os lugares mais assim visados, né, que estavam ali disponíveis para a gente trabalhar eram indústrias ou empresas que também seguiam essa lógica de vender, vender, vender. Quando numa apresentação ali da faculdade eu acabei conhecendo um ateliê ali de Londrina que trabalhava com a economia solidária. Eu pensei, meu, é lá que eu vou. E consegui, e fiquei então trabalhando 3 anos na economia solidária e 3 anos no ateliê Bianca Baggio, de moda sustentável. E qual era a proposta, né? Ela reutilizava, ainda reutiliza, porque essa marca ainda existe, sobras de confecções e indústrias ali da região, cria roupas por meio da técnica que a gente chama de upcycling, né? Que é o reaproveitamento de materiais. Não necessariamente tecidos, né? Podem ser outros, tanto que ela reutilizava couro, brincos que não tinham par, né? Botões que não tinham par, mas que não tinham como utilizar numa peça inteira, né? Ela formava brincos e tal. E além disso, ela tinha pegada também social, então ela capacitava mulheres ali do clube de mães, que chamava, em situação de vulnerabilidade, né, mulheres que queriam aprender, que não tinham recursos, né, para terem esse conhecimento, né, do upcycling e poder gerar renda, né, enfim, pessoalmente falando, né, ali não se montava um grupo de economia solidária, mas havia a possibilidade das pessoas trabalharem com aquilo, tanto que algumas pessoas foram capacitadas e começaram a trabalhar no próprio ateliê, né, então acontecia, tinha muito essa questão, assim. Né? Então, isso me segurou, isso fez com que eu expandisse o olhar para a moda, né? E visse que existiam outras possibilidades, para além daquilo que era apresentado. Mas aí, gente, maravilhosa ela, né? Já é muito legal o trabalho que ela faz, né? Muito legal, né? Já deu para entender um pouco por que ela se falou que já é surtada e revoltada com a moda, né? Mas ela achou um caminho, né? Dentro justamente da moda sustentável, né? Mas eu acho que é super alinhado com isso que a gente estava falando, né? Que é pensar a moda para além dessa visão mercantilista ali do produção, compra, descarte, né? É a moda como ferramenta para uma série de coisas, desde autoexpressão até desenvolvimento e geração de renda para comunidades, né? Reutilização de materiais que normalmente seriam descartados. Eu acho que faz muito sentido a visão dela e a forma como ela escolheu atuar dentro desse universo da moda, porque eu penso que é isso, assim, a gente muitas vezes quando fala de moda sustentável vai muito só para essa cadeia da produção, consumo e descarte, né? Enquanto quando a gente fala de moda, na verdade você precisa ter um olhar muito maior do que para muito além só dessa cadeia produtiva e de consumo, né? Moda é muita coisa. Moda está relacionada a questões culturais, a questões, né, de relacionamento entre as pessoas, a forma como a gente é visto e vê os outros, né? Então, eu acho que pensar a moda para além só do ciclo de produção ajuda a fazer com que ela seja mais sustentável, mais circular, né? E gere menos impacto como um todo também. Em época de eleição, eu só queria fazer um adendo sobre a importância da universidade pública, né? Porque, assim, ela só conseguiu ter... Quer dizer, eu não conheço os cursos de moda, eu não posso julgar por todos, né? Mas eu estou aqui. Porque eu também trabalhei, né, com um projeto de extensão em economia solidária com as cooperativas de catadores de materiais recicláveis em Ourinhos, né? A gente implantou o sistema de coleta seletiva em Ourinhos através do projeto de extensão na universidade, na Unesp. E eu acho bem incrível, assim, porque, de repente,
ela ter encontrado esse caminho da economia solidária conseguiu fazer com que ela ampliasse também esse olhar e sair da questão do você estar ali dentro de um curso de moda, onde tem toda essa questão de você tem que fazer algo, se destacar, né? Enfim, não sei, assim, nem... Porque eu imagino o quão competitivo também é esse meio, né? E aí para você sobreviver nesse sistema capitalista, né? É recurso, é dinheiro, é venda o tempo todo. E como ela encontrou essa saída através de um projeto de uma universidade estadual. Eu só quis fazer esse adendo porque em época de eleição, né, que o Lula ganhou, graças a Deus, mas como a gente foi atacado, né, durante esses 4 anos aí, e a importância desses projetos, para a gente ter esse olhar mais ampliado, né, e não ficar só no cabresto ali, moda é só para isso. Não, é muito mais amplo, né? E Sim, olha aí, perfeito, Carol. despertou, né, uma pessoa curiosa que já estava insatisfeita ali, despertou esse lado e encontrando novos caminhos, né? Eu acho muito incrível. Então, eu só queria fazer esse apontamento. Não, perfeito, Carol. E assim, e como é aliviante, né, gente? Acho que hoje, né, no lugar que a gente está hoje, assim, de ouvir, né, essa história dela, assim, porque isso é alguém que tinha tudo para, de repente, ir para uma moda tradicional, né, só pensando nesse consumo, ou, de repente, desistir, né, e tá, sei lá, hoje uma outra área mais infeliz, enfim, mas ela conseguiu achar realmente, né, a partir desse projeto de extensão, um caminho, né, um denominador comum ali, né, a moda que ela gostava, mas dentro daquilo que faz sentido, né, então acho que faz a gente pensar que eu acho que em todos os caminhos aí, acho que tem um lado que faz sentido, né, a gente só precisa conseguir enxergar, né, sei lá. Exatamente. Agora vamos ver ela falando, gente, do que é o moda poética, tá, com E maiúsculo, vamos ver como é que ela apresenta o projeto dela pra gente. Por que eu fundei o Moda Poética? A Moda Poética é super recente, foi uma necessidade pessoal de geração de renda, né? Precisava criar aí uma grana a curto prazo e o mercado de segunda mão está crescendo absurdamente, né? E as pessoas não têm tempo de vender suas próprias peças. Existem aí inúmeras plataformas para que você venda as suas roupas, mas as pessoas às vezes não têm tempo de fazer isso, de postar, de divulgar, né? De fazer a venda para pessoas, de entregar e tal. Eu faço essa parte. Então, o Moda Poética é mais que um brechó, né? É um brechó porque eu faço essa proposta aí de pegar o produto, né? A roupa, o acessório, o calçado feminino, ficar em consignação por um tempo. Mas é além disso, porque eu tento provocar reflexões, né? Sobre questões que às vezes a gente vai no automático e não se pergunta, né? Então, de padrões estéticos, autoconhecimento, né, de democratização da moda. Foi por isso que eu fundei, né? Na verdade, eu fundei o Bazar da Mari para geração de renda, mas eu mudei para moda poética para trazer também essa reflexão, para além do consumo. Gente, então, perfeita, né? Maravilhosa. E é muito legal que a gente então enxerga isso que a gente está falando, né? A gente vê essa mulher empreendedora, você vê, ela criou moda poética a princípio para a questão de criação de renda, exatamente, né? Mas ela tentou colocar ali algo que ela via de essencial no mundo, né? Eu não vou aqui simplesmente fazer algo por dinheiro, mas como que isso pode ser, para além disso, é algo que realmente, né, que eu acredito para o mundo, né? Então, eu achei bem inspirador, né, esse exemplo dela. E é isso que é sustentabilidade, né? A gente não gosta muito dessa palavra, mas isso que é sustentabilidade, né? Não, eu ia falar que o que eu acho legal também olha aí, uma alternativa para a gente fugir desses enjoeios da vida, né? Que não tem, que fica ganhando, sei lá, quantas % em cima. Não sei se vocês sabem, né? O site Enjoei é um dos maiores para roupa de brechó. Qualquer um pode entrar e vender as suas próprias roupas, mas assim, os valores que eles cobram são absurdos em cima. Enfim, eles cresceram absurdamente. Agora é muito roupa de famosos, né? Que eles colocam no site e tal, porque quanto mais eles vendem, com o valor maior da roupa, enfim. Então, eu achei muito legal, porque é uma alternativa você já contratar a Mari para fazer isso para você, porque você está trabalhando e dando a oportunidade para uma mulher, uma mãe, conseguindo colocar tipo, seus sonhos, suas atitudes, suas convicções, né, no mundo, aí, para a gente sair dessas grandes, né, empresas que ficam aí ganhando dinheiro, né, em cima. Uma abordagem do trabalho da Mari que eu gosto muito é essa questão que ela fala da democratização da moda, né? E ela fala muito dessa questão em relação a todos os corpos, né?
E essa é uma questão importante a gente falar quando fala de moda sustentável, porque a gente pensa muito pouco, né, que demoniza muito a questão das fast fashion, mas pensa muito pouco na acessibilidade de outros corpos, de corpos fora do padrão, à moda de forma geral, né? Então, eu como uma mulher gorda, eu penso muito nisso, assim, até muito recentemente, não se tinha nem opção em fast fashion, quem dirá marcas de slow fashion, sustentável, né, produzindo peças que coubessem em todos os corpos, que tivessem um caimento legal. Então, pensar a sustentabilidade também precisa ser pensar em vestir todo mundo, né? A sustentabilidade também passa por pensar em vestir todo mundo. Eu acho isso muito legal na abordagem do trabalho da Mari. Eu fui fuçar um pouco no trabalho dela, né, lá no Instagram, e achei muito legal isso. Justamente porque ela foca bastante nessa questão, né, de que todo mundo precisa conseguir se vestir, se expressar por meio da moda, né, independente do tamanho, do tipo de corpo, de ter ou não uma deficiência, né, essas questões são muito importantes, né, a gente falava agora há pouco mesmo da questão da importância da moda como autoexpressão, né, então, poxa, se é uma forma de autoexpressão e grande parte das pessoas não consegue encontrar produtos para se vestir da forma como gostaria, então a gente tem um problema. Então, eu acho muito legal esse viés do trabalho dela de democratização. Sim, é muito louco, né, Mafê? Porque mesmo a gente fala assim, do brechó, né? O próprio brechó, ele segue linhas, né? Então, segue linhas da moda, que é o que vai vender mais, né? Eu, por exemplo, quase não consigo comprar em brechó. Então, é difícil você encontrar, a não ser que vire uma tendência, tipo, agora tem os maxi, sei lá, as pessoas usam roupas maiores, né? Tem um grupo de pessoas, enfim, que usam roupas maiores. Aí você vê, mas é porque tem essa tendência de mercado para aquele brechó, né? É muito difícil você ter uma democratização, né, das roupas nesses lugares também. Mas como a gente bem está falando aqui, só para amarrar bem, a sustentabilidade, a gente tem que lembrar, então, dos 3 pilares, né, da palavra sustentabilidade, porque a gente liga hoje muito, de forma geral aí, né, está muito ligado à questão ambiental, mas vamos lembrar que tem os 3 pilares nesse conceito, né, o ambiental, sim, mas também o social e econômico, né. Então, para a gente olhar para esse processo da moda, né, como um todo, a gente precisa incluir, olhar para todos esses lados, né, o social e o econômico também. Por isso que é muito interessante a gente estar falando aqui sobre democratização da moda, né, e sair um pouquinho, que cada vez mais a gente tem feito isso aqui no Ecossurto, né, gente? A gente sair um pouco só do ambiental, né, porque sustentabilidade é tudo isso, né? Inclusive relações justas de trabalho, né? Sim. E é uma questão extremamente problemática nesse mundo da moda. Sim, perfeito. Vamos ver um pouco da Mari, gente, o que ela falou sobre a sustentabilidade na moda, então, sobre esse conceito? Bora. Vamos ver. A sustentabilidade na moda, gente, é muito recente. Assim, eu ousaria dizer que ela chegou, assim, com força, tá? Provocando aí reflexão para muitas pessoas com o movimento Fashion Revolution, ali por volta de 2014. Mas algumas marcas já têm, né, esse viés aí há muito mais tempo. Mas é isso que eu tô falando, de começar a questionar as marcas foi mais aí por volta disso. Então, para vocês terem uma noção, não tem nem 10 anos, né? E como que é a sustentabilidade da moda? Às vezes eu digo que ela parece muito caricata, né? Se a gente pergunta para a pessoa, o que parece? Aquela roupa crua, né? Cara e elitizada. É isso que parece, né? E não é. Quer dizer, é também, mas não só. Na verdade, é muito mais do que isso. Inclusive, quando eu fui num dos Brasil Eco Fashion Week, se eu não me engano, o primeiro, teve uma moça que questionou assim, mas que eles têm um índice de transparência na moda, né? É muito bacana. Eu não sei, acho que já tá no terceiro, no quarto, enfim, teria que ver. Se vocês não conhecem, seria bacana olhar, porque são dados de questões, né, questionamentos que eles passam para as empresas e eles vão pontuando, assim, essa empresa respondeu tais e tais e tais perguntas, essa empresa se negou a responder. Então é o índice de transparência. Por quê? Porque transparência é o que vai dizer se aquela empresa está caminhando para a sustentabilidade, se ela tem de fato essa preocupação ou não. E aí a moça trouxe assim, mas nada a ver, né? Essas empresas grandes, né? Se dizerem sustentáveis, estar no índice de transparência da moda, porém respondendo assim, não, na verdade não é que a gente não tem que colocar aqui só os ateliês ou só as empresas que já são sustentáveis, que já têm toda essa estrutura sustentável. A gente realmente quer pegar essas empresas que vendem massa, que é quem tem o poder aí
né, de detenção, vamos dizer assim, do público, né, dos clientes, e fazer com que essas empresas respondam. Esse é o foco, esse tem que ser o foco, porque quem já é sustentável já é. Muito bacana, parabéns. Mas e quem não é? E quem não é quem está vendendo mais. Quem não é quem está poluindo mais. Então, o índice de transparência na moda ele serve justamente para essas grandes empresas, né? Então, isso é uma coisa muito importante. E o que é sustentabilidade na moda, gente? Ela tem muitos vieses e tem muitos pilares. A galera costuma colocar 3 pilares, né? Que são o ambiental, o social e o econômico. Só que eu acho muito raso, né? Particularmente falando, eu acho que a gente precisa colocar pelo menos o cultural aí, num viés político, a gente vê o quanto a cultura está sendo defasada, né? Cultura que eu digo assim, não só em questão de arte, né? Mas cultura, falando de culturas de povos, né? Os povos indígenas, as religiões de matrizes africanas, enfim, o Nordeste, né? Então, quando a gente fala de sustentabilidade na moda, a gente tem que pensar em política também e pensar em cultura, né? Então, aí eu já trouxe, na verdade, dois pilares a mais, cultural e o político. E além disso, eu acho extremamente importante a gente pensar também num pilar que fala do interior da gente, né? Que é isso que eu trago no modo da poética, né? A gente se questionar, a gente se conhecer, a gente entender mais sobre nós, porque eu creio muito numa sustentabilidade que sai de dentro para fora, né? Por meio da arte, por meio de ações práticas, a gente pode desenvolver um olhar mais criativo e sustentável para as coisas do nosso dia a dia. E aí que vem a democratização da moda, né? Ela é muito mais simples. Fala assim, gente, vocês reutilizam pote de sorvete para colocar feijão? Isso, né, é upcycling. Vocês reutilizam a camiseta que furou para fazer pano de chão? Isso é downcycling. Ah, vocês usam roupas de brechó ou roupas doadas? Isso é second hand. Isso é economia circular. Então, começar a mostrar que essas palavras estranhas, essas palavras muitas vezes estrangeiras e difíceis, elas estão no nosso cotidiano há muito mais tempo, né? Uma das coisas que eu coloquei, inclusive no manifesto Moda Poética, que é o que eu apresento a proposta do Moda Poética, é isso, né? A cultura popular já faz isso há muito tempo, né? E acabou se elitizando, né? Eu acho que a sustentabilidade ela tem que ser tratada, não é que ela é simples, ela tem assuntos muito complexos, mas eu acho que ela tem que ser tratada de uma forma mais simples, para que as pessoas compreendam de uma forma mais simples, se apropriem daquilo que elas já fazem e consigam avançar para práticas cada vez mais sustentáveis, considerando que o 100% sustentável não existe. Né? Então, poxa, eu já recebo roupa doada, eu já customizo, eu já conserto. Poxa, então eu já faço isso. Olha que legal. O que mais que eu posso fazer? Será que eu posso promover clubes de troca? Que é uma coisa também que eu faço bastante e que eu vou promover nesse treinamento. Quando a gente coloca em prática uma coisa simples e a gente mostra na prática, ó, aqui, gente, é isso que eu tô falando, elas passam a aceitar a sustentabilidade como parte do dia a dia delas. Expandir o nosso olhar para práticas mais simples. Né? Então, é comprar a roupa daquela marca que trabalha com algodão orgânico, linho e tingimento natural? É isso sim, mas não só. É trocar roupas, é alugar roupas, é consertar roupas, né? É a gente questionar marcas grandes como Renner, C&A, Zara, Animale, etc e tal, e falar, e aí, cara, como é que é o teu processo? Como é que é a tua indústria? O que que tu faz com a água do jeans? O que que tu faz com a água do tingimento? Entendeu? É isso, é questionar, é repensar, é ressignificar, é recusar se a empresa não respondeu. Ou a empresa respondeu e não é bacana. E aí? O que que a gente faz? Gente, maravilhosa, né? Perfeita. Perfeito. Perfeita. Eu já ouvi esse áudio da Mari, talvez tenha sido a terceira, quarta vez agora. Cada vez eu tô mais chocada, assim, cada vez eu consigo, né, acho que assimilar mais do que ela traz, assim, sabe? Eu acho maravilhoso ela trazer essa questão de que do aprofundamento dessa visão de sustentabilidade, né? Que está super alinhado com o que a gente sempre coloca aqui também, né? Que os 3 pilares são o básico, mas é muito mais do que isso, né? Essa questão. Eu ia falar até que ai, gente, como falar? Ela divide o mesmo ranço que a gente tem da palavra até, né?
Exato, exatamente. Ela trouxe tudo, assim, é a primeira vez que eu estou escutando e eu falei, cara, ela vai trazendo tudo exatamente o que a gente pensa, assim, né? Como muito bom. o termo é raso, como é usado de forma rasa, como a gente não se comunica com quem a gente tem que comunicar de forma correta para trazer todas essas questões, né? Ela falou tudo isso, assim, achei muito perfeito. Por isso que eu falei, gente, no começo da gente gravar, tinha falado, gente, a Mari já falou tudo que precisava ser dito, beijo, tchau, podcast que é isso, né? Mas eu acho muito legal a gente trazer essa visão dela, porque é isso, ela consegue articular de uma forma muito, muito clara essas questões que a gente vinha colocando, né? A gente não dá para a gente falar, e que a gente sempre fala, né? Não dá para a gente falar de qualquer coisa sem falar de política, por exemplo. Não dá para a gente falar de qualquer coisa ignorando as diversidades culturais, o respeito a essas diversidades. Né? Então, é muito interessante isso, porque, e eu acho que na moda isso é especialmente interessante, justamente porque a moda é muito ampla, né? É muito além de só essa questão de produção, consumo, descarte. Então, quando a gente amplia essa visão e essa ideia de moda, essas coisas fazem ainda mais sentido, né? Porque você começa a pensar a moda como expressão cultural, a moda como uso e reaproveitamento e descarte, e forma de lidar com materiais, né? Questões culturais, como, por exemplo, a valorização do conserto de coisas, do upcycling. Né? Então, eu achei muito interessante isso que ela trouxe, da necessidade da gente simplificar também esses termos e essa visão do que é sustentabilidade, né? Justamente para sair dessa ideia de que é caro, é pouco acessível, né? E é um único tipo de coisa específico, que é também, mas não é só, né? Que ela falou. Legal. Sim. O que eu achei muito legal que ela falou é, assim, por exemplo, na minha visão de educadora ambiental, assim, quanto que um tema complexo, né? Porque, como ela falou, é muito complexo, né? Tudo isso. Mas como que o lance está em passar de uma forma simples, né? Como que a gente faz para levar para as pessoas de uma forma simples. Então, e é isso, é muito na prática, né? Vamos experimentar, vamos fazer. Então, assim, alguém que experimenta, né? Um clube de trocas, né? Eu acho que não tem quem não se encante, assim, né? A primeira vez que eu participei foi com a Mari, num evento aqui em Santos, que ela citou que ela fazia, que é o Oxigênio Criativo, e eu me encantei, assim, e aí na época eu levei para a empresa onde eu trabalhava, todo mundo também adorou, é bem isso que ela falou, assim, na hora que as pessoas dão de cara com a mesa e vê as coisas e começam a entender como que funciona, que você não precisa ter dinheiro para pegar aquilo e rola essa integração entre um e outro, então, assim, e aí as pessoas se empolgam e aí, assim, se apropria daquilo, começa a entender, começa né, ver que faz sentido, por que eu estou trocando, né, eu não precisei de uma coisa nova e tal. Então, é muito legal, assim, desse ponto de vista da educação, né, quanto que a gente se educa mesmo a partir de coisas simples, né, acho que tá aí a resposta, simples e com prática, né, com coisa que a gente sente no corpo mesmo. E eu acho que ela trouxe de uma forma diferente uma coisa que a gente falou muito no episódio passado, que é justamente, conversa muito com aquilo que a gente falava de responsabilidade, né, individual versus coletiva, que é onde talvez tenha um elemento de papel individual aí que funciona muito bem, que é essa questão dos recursos criativos, né? Então, cara, se a fast fashion hoje não me atende com o tipo de produto, as relações de trabalho, a qualidade do material, como que eu posso criar outras, né, me engajando com outras pessoas, me envolvendo com outras pessoas que têm o mesmo tipo de interesse, criar caminhos alternativos, né? Então, eu acho isso muito legal, e na moda isso é muito possível, porque tem muitos caminhos, né? Então, desde os clubes de troca, do aluguel de roupa, dos armários compartilhados, tem muita coisa legal que dá para fazer, né? Então, eu acho bem interessante como isso se conecta com o que a gente falava no episódio anterior. Sim, sim. No fim, gente, é muito incrível, né? Porque é o que a gente sempre fala. É a comunicação correta, o poder da comunicação, né? De como a gente repassa isso e de como as pessoas vão entender o que a gente quer passar. O coletivo. A gente... Sim. Assim, eu acho que o podcast, ele tem trazido muito isso, assim, confirmações e reafirmações disso, né? Dessas mesmas questões, que a gente só vai mudar um mundo e ser realmente mais sustentável diante dessas premissas, né? Do coletivo e da comunicação correta, né? É muito Sim. incrível, assim, eu acho que, independente do tema que a gente aborda, a gente sempre cai nesses dois. E outra também, acho que tem outra coisa que eu queria falar, que é a questão de você conseguir enxergar outras formas de viver, de conviver, de viver neste mundo além do dinheiro, né?
que é isso que ela falou, que vocês estão falando também, que é o visualizar as coisas acontecendo e entender que é possível, né? Então, eu acho que é tipo essas três coisas, assim, elas estão em todos os episódios, a gente chega nessa mesma conclusão. Muito incrível isso. É muito legal, né? E isso que ela falou, adorei esse pilar que ela colocou da sustentabilidade, que é o de dentro para fora, né? Então, isso que a gente sempre fala, começa no individual, beleza, começa daqui, começa no meu interior, né? Como que depois eu me expresso como indivíduo, né? Como cidadão, como pessoa, mas que a partir disso vai para o coletivo, né? E aí cada um sabendo se expressar, né? Diante disso, a gente forma, né? Um processo coletivo, né? De uma nova forma de tratar as coisas, os recursos, enfim, de conviver mesmo, né? Em comunidade, assim. Então, achei muito maravilhoso esse pilar aí de dentro para fora, mas que culmina no coletivo, né? Muito bom. Sim, muito legal. Então, é muito legal de a gente ver que as marcas e os consumidores têm prestado mais atenção mesmo nesse lado sustentável, social e ético também, né? E vamos ver o que a Mari fala um pouquinho disso? Bora. E assim, né, existe uma tendência, né, tanto de consumo e, consequentemente, de produção, né, do que as empresas oferecem. E sim, existem os consumidores chamados conectores, né, se vocês forem ver um estudo aí de uma empresa séria, eu esqueci o nome da empresa, tá? Mas são os conectores, que são pessoas justamente que têm essa preocupação, refletem, questionam e provocam isso nas empresas, do tipo assim, ó, eu quero empresas que sejam mais responsáveis ambientalmente, socialmente, culturalmente, etc e tal. Então, sim, existem pessoas, existem consumidores que estão buscando essa sustentabilidade. Está sendo cada vez mais, está crescendo, né, esse movimento. Mas quando a gente vê ao nosso redor, eu posso falar ao meu redor, ainda existe muito paradigmas, assim, dogma, né? Umas coisas ainda que estão obscuras, né? Os mitos da sustentabilidade que a gente precisa quebrar. Mas isso tem crescido sim, ainda bem. E é isso, gente, de 2014 para cá, né? Então a gente tem visto essa transformação. A gente teve o Fashion Revolution, né? Em 2013, 2014, né? Que foi esse movimento que surgiu depois de um acidente que abalou o mundo, né? Quando um prédio lá em Bangladesh que abrigava, né, confecções de roupas e muitos trabalhadores, esse prédio desabou. Mais de 1.100 pessoas morreram, mais de 2.500 ficaram gravemente feridas e incapacitadas de voltar a trabalhar, né? Então, esse acidente aconteceu, centenas de pessoas que morreram literalmente costurando, né, para alimentar esse desejo insaciável de consumo, fez a gente ter um clique aí, né, fez esse despertar aí. Então, como a Mari falou, é bem recente, né, não tem nem 10 anos esse despertar, mas foi um momento mesmo que a gente começou a pensar tudo isso, né? Não, e é isso, já aí o Fashion Revolution, então ele vem para revolucionar mesmo a forma como a gente enxerga a moda, principalmente para celebrar as pessoas por trás das roupas, né? Parar para pensar, peraí, quem faz essa roupa? Né? Quem costura? Quem são essas pessoas? Incentivar essa transparência nos processos, a gente enxergar a humanidade, né, por trás daqueles produtos, né? E a Mari trouxe isso, gente, que eu achei bem legal, sobre então essas conexões, né? Que é algo que a gente sempre traz aqui, né? Acho que falar de meio ambiente é justamente pensar nessas conexões, né? Como está tudo conectado, né? Tudo que a gente faz agora, de fato, afeta outra pessoa, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo do ar, da água, né? O ar que a gente está respirando é o mesmo, né? A Covid está aí para falar, né? A água que a gente usa é a mesma, inclusive desde o surgimento do planeta, né? Então, se eu vou consumir uma peça, uma roupa, um acessório, isso está afetando a cadeia, isso está afetando o ecossistema de alguma forma, né? Então, a gente enxergar esse todo é super interessante. Vamos ver o que a Mari fala sobre isso também, gente, sobre as conexões? Bora. Eu quero ver o que vocês têm a dizer também, que essa parte eu fico muito interessada. Bora lá. Sim, o Fashion Revolution questiona muito, inclusive, a questão do trabalho escravo, né? Que eles chamam de trabalho análogo à escravidão. Então, existe trabalho infantil, existe o trabalho que as pessoas passam 18 horas na indústrias super em péssimas condições de trabalho, que folgam uma vez por mês, que recebem centavos por conta, né, por peça, e tem que produzir 500 peças por dia. Então, é bizarro, né? Eu não sei se vocês já viram aquele documentário, The True Cost, e uma das pessoas fala assim, porque a gente está gerando emprego. Aham. Bacana, né? Que solidária, que caridosa que essa pessoa está sendo, né? Então, a gente precisa trazer isso, né, em pauta, né? Que, poxa, a galera ama a Shein, né? Porque, né, ali são roupas bonitas e tal, de tendência, que vestem bem, não sei o quê. Só que assim, meu, em que condições? Você acha que o fato de você estar comprando, pagando, sei lá, eu não sei quanto que é, tá? Mas R$ 15 a blusa que vai chegar amanhã, que vai chegar no fim de semana, tu acha que essa tua escolha de consumo não tá impactando a vida dessas pessoas? Né? Eu acho que é isso que a gente precisa começar a se tocar.
Porque, gente, muita gente que consome na Shein, por exemplo, são pessoas inteligentes, são pessoas que têm grau de estudo, né? Então, assim, poxa, pra não falar outra coisa, né? Puta que pariu, né? E aí, vamos parar de olhar só pro próprio umbigo e vamos começar a entender que as suas escolhas provocam esse tipo de situação, né? A gente precisa começar a entender que a gente faz parte de um todo, né? As coisas não são cuspidas e criadas do além. Existe uma cadeia e a gente, enquanto consumidor, faz parte dessa cadeia. Né? Se a gente pensa na cadeia alimentar, que a gente estudou na escola, né? Como que a pessoa não consegue se ligar que consumindo da Shein, eu tô promovendo o trabalho análogo à escravidão, eu tô promovendo o trabalho infantil. Então é isso que as pessoas precisam começar a se tocar. Aí eu acho que também vai um pouco da gente que é ativista, né, que provoca essas reflexões, de tentar pensar em formas de comunicar isso, sem também querer julgar. Eu sei que a vontade de julgar, de xingar, é muito grande, né? Eu tenho essa vontade, mas também eu preciso entender que todo ser humano erra, eu erro também, eu tenho escolhas que eu deveria fazer melhor e não faço. Então é a gente também não se colocar no lugar de juiz e se colocar no lugar, oh, ei, vem cá, tô te convidando aqui, olha essa proposta aqui, que tal? Né? A gente começar a pensar que a gente não vai ganhar as pessoas nessa briga. A gente vai ganhar as pessoas na conquista, né? Então, inclusive, até conversando com uma pessoa que trabalha com moda sustentável, né? A gente, às vezes, nas nossas redes, acaba falando muito de sustentabilidade e, consequentemente, trazendo esses aspectos negativos. E isso afasta as pessoas. E aí, quando a gente para um pouco e começa a mostrar mais as peças, né? Ah, olha como é bonita, olha como é legal. Começa a falar de uma forma mais convidativa, as pessoas se desarmam mais e elas acabam indiretamente consumindo sustentabilidade, mas não porque é sustentável. Então existem públicos e públicos. O público tem aquele público que consome porque é sustentável, né, quer apoiar essa causa porque entende o todo, mas a maioria das pessoas não são esse público, são um público que consome porque é bonito. Né? Então, como é que a gente ganha essas pessoas que consomem na Shein porque é bonito? Acho que esse é o questionamento. Eu ainda não tenho essa resposta, porque realmente para mim é muito difícil me comunicar com essas pessoas. Mas uma das coisas que eu tento bater na tecla é justamente a democratização da moda. Então é falar de uma forma prática. É mostrar, ó, gente, vamos fazer um clube de trocas? Vamos ver como é que é? Eu acho que vocês vão gostar, que foi o que aconteceu nessa empresa que eu comentei. A galera amou. E é isso que eu pretendo fazer na Renner também, para ver se a galera ama e consegue entender que a sustentabilidade tem muito a ver com o dia a dia delas, né? Então eu acho que é por aí. E aí, gente, maravilhosa de novo, né? Eu acho que ela é muito certeira, né, em algumas coisas nas coisas que ela traz, né, Má? Sim. Porque é isso, assim, quando a gente fala especialmente de moda, a gente não tem como não considerar as cadeias de exploração de trabalho, né? Então, ela cita bastante essa questão dos trabalhadores que produzem a roupa, né? Mas tem um outro aspecto também, por exemplo, relacionado aos artistas, né? As fast fashion todas, sem exceção, não é só a Shein, todas elas, frequentemente usam estampas, artes visuais, né, partes gráficas, que são feitas por artistas, e eles sequer pagam por isso, ou pedem autorização. Muita gente descobre que a sua arte está sendo estampada numa camiseta de uma fast fashion, a hora que alguém vê, tira uma foto e fala, nossa, não foi você que fez isso aqui? Então é um absurdo, assim, porque essas relações de trabalho são muito injustas dentro desse mercado. Então, por isso também que às vezes a gente vê uma marca de moda mais sustentável, de moda mais consciente, as peças são muito mais caras. Porque pagar um salário justo para toda a cadeia, comprar produto com, né, matéria-prima que você sabe de onde vem, que você sabe como foi cultivada, é mais caro mesmo. Por isso que também é aquilo que a gente falava no episódio passado, que a gente não pode ficar só nas ações individuais. Essa articulação coletiva, ela precisa levar para mudança de regulação, para mudança, né, de leis trabalhistas, para fiscalização, para que essas empresas assumam a responsabilidade que elas precisam ter também. Né? Não adianta só uma Shein ficar querendo vender peça a 10, 15 reais, praticamente escravizando a pessoa que está costurando para ela. Né? Quando a coisa é muito barata, para o consumidor final, alguém está pagando esse preço. E normalmente não é a empresa que está vendendo.
E o pior, tá pagando com saúde, né, gente? Exato, Pagando com saúde, exato. porque essas pessoas não estão, como foi o caso do acidente lá, né, não estão morrendo, mas estão morrendo aos poucos, né? Aquela coisa, né? Trabalhos análogos à escravidão, assim, com certeza dando sangue, literalmente, a vida para aquilo ser produzido daquela forma, e é pra gente simplesmente, como a Mari falou, eu vou comprar aqui e chega amanhã em casa, né? Semana passada saiu um relatório sobre a Shein especificamente, não sei se vocês viram, mas justamente falando sobre o quanto a condição dos trabalhadores era muito pior do que já se imaginava que era. Nossa. Então, gente, assim, Shein é uma marca só ou eles compõem, são várias empresas, tipo AliExpress? Eu não sei, eu nunca entrei, eu não sei como funciona. Eu não sei também. eu acho que é uma empresa só. Só que eles copiam muita coisa. Então, é muito comum você encontrar na Shein a réplica de uma peça de uma outra marca, cara, né? E aí, aquilo que eu comentava, aquela marca que criou aquela peça originalmente pagou um designer para desenhar aquela peça, né? Pagou uma pessoa para criar uma estampa exclusiva. E aí é uma marca que simplesmente vai lá, copia, faz exatamente igual, pagando uma miséria para quem está costurando e vende pelo precinho, né? E a gente paga. E é um pouco, eu gosto muito disso que a Mari colocou também, que é a questão do julgamento, que eu acho que para mim também é a parte mais difícil. Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente precisa pensar que, cara, não dá para você querer pagar R$15 no negócio na Shein, a gente vive numa sociedade de consumo, em que as pessoas são o tempo inteiro impactadas por estímulos para consumo. E a gente está cada vez com menos dinheiro, as coisas estão cada vez mais caras. Então, é difícil também a gente julgar a pessoa que quer comprar, né? De novo, eu volto naquele tema da diversidade de corpos. A Shein é uma marca de fast fashion muito acessível, que tem muita peça plus size, que às vezes você não vai achar na Renner, você não vai achar, principalmente na linha de produtos sustentáveis da Renner, você não vai achar na C&A, você não vai achar na Riachuelo, e nem deve comprar mesmo na Riachuelo para bolsonarista. Mas é isso, assim, às vezes é o que a gente falava também no episódio passado, né? Frequentemente essa responsabilidade, a culpa, cai em cima do consumidor, que é a última pessoa envolvida nessa cadeia. É a última pessoa que vai poder influenciar em como as coisas são feitas. Né? Então, assim, a gente tem que ter um pouco mais de carinho também para pensar mesmo na forma como a gente aborda as pessoas, justamente por causa disso, né? Eu acho tão complexo, gente, assim, do que ela falou, acho que tem tanta coisa para comentar. Mas em relação a isso especificamente, eu tenho uma lembrança muito grande, porque minha mãe, nós somos em 4 filhos, né? A gente sempre comprou muito na Renner e C&A, principalmente. E assim, minha mãe ia porque eles ofereciam, na época, né, gente, sei lá, 20 anos atrás, eles ofereciam o cartão e você conseguia parcelar. Então, minha mãe ia, tipo, a gente só comprava roupa nesses lugares porque ela conseguia parcelar. Tipo, a gente comprava roupa uma vez no ano para todos os filhos, ela comprava, e aí parcelava, tipo, em 12 vezes, não sei o quê. Tipo, era uma forma que ela tinha da gente conseguir ter roupas, né? É muito complexo isso. Hoje, tudo bem, a situação está um pouco diferente, mas, assim, é muito fácil a gente falar. Uma vez eu fui no Brás com minha cunhada, há pouco tempo atrás, gente, eu comprei um conjunto de linho por R$40. E a primeira coisa que eu pensei, eu falei, gente, eu vou levar esse conjunto, porque tá muito barato, de linho puro. Mas a primeira coisa que eu pensei foi, tipo, quem fez essa roupa, quanto ganhou? Sabe? Sim. Só que, tipo, esse sistema é muito difícil, né? Porque se eu não comprasse ali, eu ia pagar o mesmo preço, no mesmo conjunto, numa loja, às vezes numa loja, enfim, X, uma Zara, o mesmo conjunto, por, tipo, 100 vezes o valor. 10 vezes mais. Né? Sim. Então, tipo, é muito complexo esse mundo, assim, é muito difícil. Eu acho que é difícil a gente julgar essas pessoas mesmo, porque a competitividade dos valores, né, é um trabalho mais... A gente tem que mudar essa cultura, que nem eu nem fico tão com dó. Isso pode ser um pouco... como fala... enfim, posso estar falando besteira aqui, eu posso ser xingada, mas eu nem fico com dó nas réplicas, sabe? Porque eu acho que, assim, esse negócio do design tá lá também produzindo uma coisa diferentona, não sei o que vai atingir só a classe alta, também é injusto, sabe?
Então, mas eu concordo com você. O que eu estou falando é justamente isso. É uma engrenagem tão complexa que o consumidor é o último, cara, é o mosquito do cocô do cavalo do bandido. Mas a culpa cai sempre em cima do consumidor. Em cima do Porque consumidor. comprou na Shein, não tem consciência ambiental. Porque não sei o que lá. Pô, o cara tá tentando se virar nos 30 com uma miséria de salário que está recebendo, e muitas vezes ainda, né, nós mulheres sabemos disso, se você trabalha numa empresa, você tem a pressão por estar bem vestida. Né? Então, roupas diferentes, né? Exatamente. Então, é isso. Além de tudo, também você está vivendo essa pressão de se apresentar de uma maneira que não é condizente com o salário que você ganha, né? Então, é muito complexo, né? O consumidor não pode ser o culpado disso. Me lembrou que isso tem que vir na educação. Eu vi uma vez uma palestra de um dos caras que iniciaram o Fashion Revolution, ele é um geógrafo, mas não sei se foi ele que iniciou, enfim, não me lembro mais. Eu sei que ele chama Ian Cook, e ele é geógrafo, ele dá aula de geografia cultural. Agora, eu não sei se ele é inglês ou se ele é americano, gente, não... Mas eu fui assistir uma palestra dele aqui há muitos anos atrás e perfeito, porque na aula dele de geografia ele fala assim, olha, vamos analisar a moda, escolha um produto e a gente vai investigar da onde esse produto saiu, onde ele foi feito, desde o minério X, desde o algodão Y, sabe, não sei o quê. O que aconteceu até a gente ter esse produto e vocês vão nomear esse produto de acordo com a história dele. E aí começa a surgir vários nomes, tipo vermelho sangue, não sei o quê, porque tipo, começaram a descobrir que para a realização daquela roupa, daquela tipo de marca, em tal fábrica morreram tantas pessoas, blá, 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 sabe? Você começa a fazer um caminho desse produto. E, gente, isso é fenomenal, assim, eu acho, tem que se procurar mais sobre esse cara, o Ian Cook, e é do Fashion Revolution, enfim, é só ir no Fashion Revolution, acho que a gente encontra, que é muito perfeito, porque, assim, enquanto a gente não enxergar esse caminho, enquanto isso não estiver ali nas escolas, enquanto a gente não fazer esse processo do pensamento crítico, de que tudo é muito mais amplo do que realmente do que simplesmente o produto que está na loja ali foi feito por uma varinha mágica, né, de condão, e tá tudo certo, né? Enquanto a gente não tiver esse pensamento, dificilmente alguma coisa vai mudar, assim, porque a gente, no dia a dia, a gente está correndo atrás na sobrevivência, né? Eu gosto muito disso que você coloca, Carol, mas acho que tem que ir para além também do indivíduo fazer essa análise, né? Eu acho que essa formação é fundamental para a gente formar indivíduos mais críticos, que tomam decisões melhores e que até que vão trabalhar depois nessas empresas, né? E que tomam decisões melhores com base nisso. Mas se você não tem essa consciência desse caminho, desse trajeto, você não vai conseguir nem cobrar, a gente não consegue nem cobrar do poder público, por exemplo. Exato. A gente não consegue uma legislação mais eficiente, a gente não consegue nada, entendeu? A gente fica no mesmo ciclo. É por isso que a gente não pode cobrar o individual, mas a educação, né? Ela tem que estar ali para todos, né? E aí cada indivíduo ter essa consciência para a gente conseguir chegar num além, né? Porque complexo. E eu fiquei pensando muito também, né? Quando vocês fala da Mari do não julgar, né? Assim, o quanto que a gente, tudo bem, a gente não julgar, porque é isso, a gente está aqui muita gente está sobrevivendo, né? Está ali realmente, no caso da moda, né? Consumindo realmente para não está nem ainda podendo ter o seu estilo, né? Essa forma de expressão, está realmente vestindo uma roupa para não sair pelado pela rua e está ali sobrevivendo. Então a gente não tem como julgar, mas a partir dessa reflexão toda, né? Que a gente está fazendo aqui, poder julgar quem merece ser julgado, né? Então, assim, dependendo da situação, a gente não vai poder julgar, mas então quem que a gente vai julgar se tem alguma coisa errada aqui, né? Então, quem que a gente vai julgar? É a marca, né? É o fabricante? É a política pública, né? A gente encontrar o ponto foco, né, do julgamento, porque tem algo errado, né? Tem alguma coisa acontecendo nesse ciclo que não tá legal. Então, quem que a gente vai julgar? E a gente tem que fazer um adendo também, né? Quem compra na Shein? Porque essas pessoas que estão também aí patinando para sobreviver e usando o que encontra pelo caminho, não tá ali parado olhando a internet o dia inteiro para comprar na Shein, né? Então também, eu acho que cabe aí um julgamentozinho para algumas pessoas. Então, Carol, mas eu acho que não, cara. Eu acho que não. Aí que tá, eu acho que não. Lembra que a gente falava no episódio passado que 95% das nossas decisões de compra são feitas de forma inconsciente? Imagina que você, claro que a gente não está falando de uma pessoa que tem toda a tranquilidade da vida, né? Não tá na correria, enfim, tá com a vida ganha, não estamos falando de herdeiro, tá?
Estamos falando de pessoas normais, que trabalham, pagam suas contas. Essa pessoa está sendo o dia inteiro bombardeada de informação de consumo, de compra, de moda, principalmente de moda. Se você é mulher, você está o tempo inteiro sendo bombardeada com informação de moda, né? Essa é a última moda, porque a novela está usando tal coisa, porque a fulana está usando isso. É muito difícil você não ceder ao desejo de ter essas coisas. Não, né? sim, Mafê, eu entendo completamente, mas, por exemplo, você vai me pegar como que chama essa menina que participou do BBB, que agora tá na novela, que eu não... Nossa, nem tenho ideia. A que levou o kit de calcinha descartável, a menina que é independente financeira desde os 13 anos de idade. Boca Rosa? Ai, não, gente, é uma outra aí que, enfim. Mas Queria até falar o nome dela, ela é uma influencer aí. A Jade Picon. Jade Picon, exatamente. Gente, mas a Jade Picon é horrorosa, então. Mas a Jade Não, Picon então, mas é exatamente o exemplo que eu tô dando dessa pessoa que tá com a vida ganha. Ela não é a pessoa que eu tô falando que tá assim, ela é a pessoa que bombardeia os outros com a... Ela é a pessoa que bombardeia, e tem muitos também, menos que ela, menos tops, que também estão aí nesse caminho e tem uma total consciência, né? Mas realmente, ela tá com a vida ganha, ela tá ali. Então, essa pessoa, ela merece um julgamento. Merece, é isso. A Jade, ela tá mais no papel de uma Renner do que no papel de uma pessoa que tá, consumindo porque não tá muito consciente do que tá fazendo. É outro papel, né? A Jade Picon tava outro dia num podcast aí falando que ela não repete roupa, que ela usa uma roupa uma única vez e aí ela gastou o look e aí pronto, acabou, ela nunca mais vai usar aquilo ali. Amiga, tipo, não, parece que é o que é sorvete, a roupa é sorvete, vai derreter, usou uma vez, derreteu, não dá mais pra usar. Quando ela falou que levou calcinhas descartáveis pro Big Brother Brasil para não precisar lavar, eu já quase morri do coração. Falei, quem que é esse ser? É uma pessoa horrorosa, gente. Desculpa se temos fãs de Jade Picon nos ouvindo, mas sim, Jade Picon é uma pessoa horrorosa. Já não conheço, já não gostei. Mas é engraçado que quando você falou, Carol, calcinhas descartáveis, na minha cabeça, olha isso, gente, acho que eu tô aqui pensando tanta coisa, na minha cabeça eu imaginei calcinhas compostáveis. Imagina, gente, que sonho. Calcinhas, porque, gente... A calcinha de algodão é compostável, você pode usar infinitas vezes quando ela furar muito. Aí você pica e bota na composteira. Então, mas é que tem que ser todinha de algodão, né? Porque quando eu me dei conta disso, fui ver minhas calcinhas, sempre tem um poliesterzinho junto. As minhas calcinhas atuais, eu vou ter que esperar elas terminarem. A costura, né? A costura tem ali. Tem o elástico, enfim, né? Mas, enfim, mas é muito legal a gente pensar que, né, que as roupas poderiam ser mais compostáveis. É realmente o algodão, né? A gente poder decompor. E tá aí, né? Tá chegando mais... Daqui a pouco a gente vai ver chegar fibra de cânhamo, por exemplo, que é muito mais eficiente na produção do que o algodão, inclusive. Usa muito menos água, produz muito mais fibra, né? É uma fibra mais durável. A gente tem o bambu produzindo fibra têxtil. Então, a gente vai ter soluções melhores aí para frente, mas é isso. Assim. Eu tô morrendo de rir, porque eu tô lembrando aqui das pessoas que eu sigo e que eu vejo que fazem esse tipo de compra, sabe? E que não são pessoas que estão bombardeando aí, mas que, gente, tinha que ter um pensamentozinho mais crítico, né? Só que eu tô rindo porque, assim, eu tô falando isso pra mim também, sabe? Porque a gente, gente... Não, porque a gente cai nessas, né? Na passada eu falei da fralda ecológica, eu falo da fralda ecológica de novo, né? Porque eu não comprei as fraldas, eu me sinto culpada. E é engraçado, porque eu fico remoendo as coisas, eu não sei se vocês já perceberam. Mas, assim, eu não comprei as fraldas nacionais. E isso, gente, meu vira e mexe, eu me remoo, sabe? Assim, eu falo, nossa, fico remoendo isso, assim, eu deveria ter comprado em marca nacional. Mas, assim, se eu fosse comprar a quantidade das marcas nacionais, pelo valor que vendia, eu saía, tipo, 4 vezes o preço do que eu paguei. Eu comprei no AliExpress, sabe? E eu me sinto muito culpada. É isso que eu tô falando da questão de quem compra na Shein. É isso que eu tô falando. Se você... E assim, eu falo muito por experiência pessoal, de quando eu trabalhava num corporativo, por exemplo. Eu tinha uma posição de liderança, então as pessoas estão o tempo todo olhando a roupa que você veste, o sapato que você está usando, o acessório que você está usando, em especial sendo mulher, gente, sabe? Então, assim, você se sente pressionada para estar o tempo todo bem vestida. E aí você tem ainda o elemento da compensação, né? Porque você trabalha feito um camelo desgraçado, você não tem vida pessoal, você não tem tempo para hobby, você não tem tempo para nada. O consumo acaba se tornando a válvula de escape. Não é e aí aquilo, você se vê numa roda ali de que você compra coisas para suprir uma necessidade de sono, de tempo, de lazer, de contato humano. Você não tem, você morre de trabalhar. Então, assim, não dá pra gente colocar a responsabilidade
exclusivamente em quem consome isso. Porque o buraco é mais embaixo, a gente tem que questionar a estrutura toda do mundo que a gente vive. Essa estrutura capitalista. Nessas pessoas que, tudo bem, tem um certo poder de escolha, né? Não está precisando vender a janta para pagar o almoço, tal, mas ainda assim a gente está dentro desse sistema, né? E aí, quando você falou da mulher, né? Fiquei pensando, gente, sai por aí, em qualquer rua, qualquer cidade, o que a gente vê? Lojinha de roupa de mulher, né? Brota que nem não sei o que, né, gente? Sempre tem 1000 lojinhas. Vai ver roupa de homem, por exemplo. Primeiro, assim, o consumo da roupa, né? Que a gente está falando aqui, né? O consumo disso, e ainda assim, muito mais voltado para a mulher, né? A gente tem que estar o tempo todo vendo ali a roupa bonitinha, serve justinha, diferente, o sutiã e a lingerie, e o pijama, isso aqui. E os homens não, aí a cada 10 lojas de roupas femininas, sei lá, vai ter uma masculina, né? Então, assim... Tirando os valores, viu? Os valores de roupa feminina, né, gente? Uma pecinha, uma blusinha basiquinha, você paga o valor de uma calça. Eu tenho o último áudio da Mari, vamos ouvir? Sobre democratização da moda, pode ser? Bora. Vamos. Bora. E, assim, né, resumindo um pouco, eu acho que a gente precisa ampliar o nosso olhar para as outras dimensões da sustentabilidade, né? Quando a gente pensa em sustentabilidade, eu gosto de falar que são coisas que se sustentam por gerações e gerações, né? Então, não dá para só falar de meio ambiente, não dá para só falar social naquele aspecto do tipo, projeto social, uma coisa meio que de caridade, não dá para falar disso. A gente precisa falar de social de pessoas, de seres humanos, que envolve eu, que envolve você, que envolve o rico, que envolve o pobre, que envolve o branco, que envolve o preto, que envolve todo mundo, né? Então, acho que a gente precisa sair um pouco desse lugar de caridade, né, de projetos sociais, e falar de pessoas, né? E quando a gente fala de pessoas, as pessoas têm o seu aspecto subjetivo, as pessoas têm o seu aspecto interior. Então, por isso que é tão importante a gente falar de autoconhecimento, porque às vezes a gente pode se pegar falando de modo sustentável de um jeito que já tá batido, assim, do tipo... Tem uma pessoa que eu não lembro o nome, que eu sigo, que ela traz isso, né? Nossa, vendo empresas, pegando influenciadores e mostrando os recebidos. Ou seja, a gente meio que está replicando ações, né, modelos de um sistema que já tá meio que falido, né? De um processo, um jeito que já tá falido. Então, a gente precisa ampliar esse debate, né? Convidar pessoas que não são do núcleo, acho muito importante. Acho muito importante a gente ir para as universidades também, falar sobre isso, até porque em universidades é um lugar, né? São lugares em que formam profissionais. Então, que profissionais que as universidades estão formando, né? Não só de moda, mas de modo geral, né? Então, eu acho que é muito isso, né? A gente pensar em outras dimensões da sustentabilidade, simplificar um pouco o nosso discurso, ter menos julgamento, né? E mais convite. Eu acho que é por aí que a gente vai tentar começar, né, a democratizar a moda sustentável, né? E aí tem muito essa questão, né, de poxa, as fast fashions, as grandes empresas estão repensando aí materiais, processos, não sei o que, mas elas continuam sendo fast fashion. É incoerente? Eu não posso dizer que não é. Porém, como eu falei, são elas que detêm a grande venda, o grande público. Então, se a gente não começar do jeito que dá com o que tem, a gente vai estar buscando um mundo ideal que nunca vai chegar, que nunca vai existir, que nunca vai acontecer, né? Então, como eu falei do índice de transparência da moda, é justamente pegar essas empresas que não fazem certo, que fazem mal, e falar, e aí, quais são as suas ações, quais são as suas soluções para esse problema? E ir forçando, porque precisa entender que existe um movimento que vem de cima para baixo, mas que vem de baixo para cima também. E eu acredito nesse movimento. Acho que eu já falei muito, gente. Queria agradecer pela oportunidade aí de compartilhar um pouquinho do que eu sei, um pouquinho do que eu vivi, tá? E parabenizar vocês por esse movimento também, né? De falar, de compartilhar conhecimento. Tá bom? Um grande abraço para todas. Isso aí. Vamos que vamos. Gente, então é isso. Acho que a gente pode ir fechando, né? Com esse áudio da Mari aí, que deu uma resumida nisso, né? E eu gosto muito, para mim, assim, o principal ponto do que a Mari colocou nesse episódio todo, ela trazer a questão da ética. Muito frequentemente, na maior parte das vezes, se fala de sustentabilidade, a palavra ética sequer aparece, né? E a gente precisa começar a falar de ética, porque é justamente a prática e a inclusão da ética
nos processos é que vai fazer com que a gente passe a não aceitar mais empresas que escravizam trabalhadores, não aceitar mais empresas que descartem um caminhão de roupa não vendida no deserto do Atacama, o que vai fazer a gente não aceitar e que, inclusive, a própria empresa não queira praticar, uma vez que ela tem princípios éticos fortes, esse tipo de prática que não faz sentido, né? Então, eu acho que a gente precisa trazer essa questão da ética para o nosso dia a dia, para a educação, para a vida cotidiana, para a gestão das empresas. Tá? A gente perdeu muito a discussão e a trazer essa questão da ética para os nossos ambientes cotidianos, né? Ela parece uma coisa muito filosófica, muito acadêmica, e não é e nem pode ser. A gente precisa voltar a discutir, pensar e exercer ética no nosso dia a dia. Isso muda completamente a nossa forma de lidar com praticamente qualquer situação. Nossa, Mafê, fechou com chave de ouro aqui esse episódio. Beijo, tchau. Beijo, menina. Maravilhosa, é isso, gente. Assim, eu tô encantada com o trabalho da Mari, virei mais fã dela, assim. Realmente trazer, como ela falou, né? Trazer para discussão, trazer para pauta o que é complexo, fazer tudo mais simples, né? Trazer para pauta e defender esse lado da sustentabilidade, né? Que é a ética, que é a democracia, que estamos falando de democracia. Exatamente. Né? E trazer isso, assim. Então, estou muito mais fã dela, assim, adorei o nosso papo. Queria chamar nossas dicas, meninas. Vocês têm dicas para trazer para gente sobre esse assunto? Hora das dicas. Para surtar ainda mais. Diga aí, Mafê. Bom, você falou bastante do Modifica lá no comecinho do episódio, então eu vou trazer justamente a dica, é uma dica de super aprofundamento para quem gosta desse tema de sustentabilidade na moda, que é o relatório que eles produzem, que é o Fios da Moda, que entra essa questão do índice de transparência, que a Mari comentava, faz uma análise bem profunda do setor da moda e dessas práticas de sustentabilidade, é um material muito, muito interessante. É um material denso, né, bem profundo, enfim, você tem que ler com calma ali, mas vale muito a pena conhecer, até para conhecer justamente essas práticas mais aprofundadas de cada empresa e poder consultar para saber, de fato, o que cada empresa está fazendo, para além do marketing que ela fala que faz ali, né, sou carbono neutro, não sei o quê, blá, 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 tá, e aí? Então, acho que vale bastante a pena conhecer esse relatório, se você procurar lá no Google, relatório Fios da Moda, dá para você baixar o PDF na íntegra, e é bem interessante de conhecer e consultar. Não, eu quero justamente trazer a dica, né, da Mari, que a gente falou tanto aqui, né, então eu quero deixar aqui o Instagram dela, né, que é o moda_po_ética, né, moda poética, e ela coloca o Instagram dela, né, do Brasil, de Santos para o Brasil, então que a gente possa ajudar a plataforma dela aqui, né, nessa forma de adquirir, né, as peças usadas e tal, fazer esse clube de trocas funcionar, esse brechó funcionar, mas, acima de tudo, entrar mais nessa reflexão com ela, né, que ela tem todo propõe isso aqui no canal dela, né, essa reflexão mesmo disso tudo, né, de forma de pensar, de ética, ai, me fugiu a palavra, gente, a estética, né, a estética que a gente é cobrada a ter e tal, então fica essa dica da Mari mesmo, que a gente possa trocar mais com ela, conhecer mais com ela desse assunto. Eu fiquei mais fã aqui, então segue a dica. Mas hoje eu acho que a gente tem que pensar assim em diversificar o nosso olhar na hora de pensar na moda. Então, hoje já tem o guarda-roupa cápsula, que você pode fazer junto com a consultora de estilo, igual a Mafê falou, ou você pensar, né, em como você organizar o seu guarda-roupa para você ter diversas peças que se combinem. Eu acho que hoje tem alternativas também para você fazer aluguel de roupas que sai do convencional de roupas de festa, né, mas tem roupas do dia a dia mesmo, que você aluga por semanas e que um número determinado de peças para você usar. Isso é muito legal, por exemplo, se você vai num evento de serviço e que você precisa de uma roupa básica, mas que seja meio estilosa e tal, e não seja de festa, hoje já tem essa alternativa, ao invés de você comprar uma roupa nova, né? Eu acho que a gente, assim, aqui em São Paulo a gente tem, acho que é da Flávia Aranha, inclusive. Tem a Roupateca aqui em São Paulo, né? Bem legal. Que faz esse tipo de serviço. Mas, assim, eu acho que a gente tem que pensar nesses caminhos e até, quem sabe, criar, né, na sua cidade uma coisa parecida, sair um pouco também dessa visão só de brechó,
né? E aí eu queria também fazer, eu acho que um adendo mais para, vamos pensar mais nas costureiras, gente, porque eu tô com dificuldade de achar costureira aqui perto da minha casa para arrumar umas peças de roupas, e acho que resgatar um pouco isso, assim, eu não sei se para vocês é fácil, mas é igual sapateiro, sabe? Difícil. Eu acho que aqui... É muito difícil. Então acho que a gente, sabe, repensar um pouco nessa... Acho que a minha dica é essa, a gente parar um pouco para pensar nessas outras estratégias que tem, além de comprar e, enfim, acho que é isso. Gente, então olha só, vamos encerrar esse papo maravilhoso. A gente já está um bom tempo aqui. Acho que foi muito, muito agregador, né? Pelo menos para mim, assim, deu para expandir bastante assim a minha cabeça com essa nossa conversa, dessa questão de me conectar mais com a moda, né? Assim, de prestar mais atenção nisso e todos esses viés, né? Que a gente refletiu aqui. Então, achei muito legal. Espero que tenha sido para todo mundo, né? Que ouviu a gente aqui. E aí vamos agradecer especialmente, gente, aqui a Mari, né, que foi a nossa grande inspiração aqui hoje, a Mari Costa. Agradecer muito ela pelas explanações. Maravilhosa. Obrigada, Mari. Você tinha que estar aqui ao vivo com a gente. Quem sabe, né, no próximo, né, a gente traz ela para fazer Tenho que gravar outro episódio com você ao vivo. Sim, perfeito. Vamos fazer uma parte 2 com a Mari. Porque, assim, só em alguns áudios ela já tinha tanta coisa, né, gente? Imagina pessoalmente, vai ser muito bom. E é isso, parabenizar por tudo, pelo projeto, pela luta, por tudo que ela está na frente aí agora de uma Renner da vida, né? Implementando lá essa linguagem, né? Essa forma de pensar. Então, muito, muito legal. E esperamos que mais pessoas, né, tenham se cativado por essa temática também, tenham surtado, né? Porque a partir do surto é que a gente gera as transformações. E é isso aí, gente. A gente agradece a escuta de vocês. Qualquer coisa, nos procure nas redes sociais. Um grande beijo a todas e todas. Tchau. Tchau, gente. Não nos deixe surtar sozinhas. Conta pra gente o que você pensa sobre esse tema lá no Instagram, @ecosurto, ou no e-mail, ecosurto@gmail.com. Nós vamos amar saber como esse episódio reverberou por aí. Aceitamos também sugestões sobre temas que podemos abordar e dicas de materiais para ampliarmos nosso conhecimento. Se você gostou desse episódio, compartilhe lá no grupo do Zap da Família, com seus amigos, no Instagram, ou onde mais você preferir, e nos ajude a encontrar mais surtados por aí. Nossos episódios são mensais e vão ao ar nas principais plataformas de podcast e agora também no YouTube. Esperamos vocês sempre na segunda semana do mês, toda sexta-feira. Obrigada por nos escutar, um beijo e até lá. Tchau! O roteiro deste episódio foi feito por Carol Gerhardt, Marina Benini e Mafê Verdiani. A edição de áudio é de André Silveira e as artes e textos de redes sociais são de Cláudio Morena e André Morelli.